saúde mental. Por que as pessoas estão tão doentes emocionalmente? A conexão tecnológica é diferente da conexão emocional. Então, nós estamos a todo momento conectados tecnologicamente, mas nós não estamos conectados emocionalmente. De uma certa forma, você tem muitos matches, você tem muitas conexões, mas dificilmente você tem um vínculo afetivo ali. Eu ainda vejo muitas pessoas dessa nossa geração com dificuldade de procurar ajuda, com vergonha de procurar ajuda, infelizmente, sabe? De entender, que é uma pena, porque é super ok procurar uma ajuda para entender os sentimentos, mas eu vejo essa nova geração já num caminho completamente diferente. Eu gosto de olhar para as redes sociais como um lugar gostoso, um lugar bom, bacana de estar ali. Claro que tem muita coisa ruim na rede social, mas também tem muita coisa boa. Tudo vai da forma como a gente usa ela. Hoje, né, diante dessa questão da ansiedade, é possível a pessoa ela ser funcional mesmo aí com a ansiedade? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa, vamos falar sobre saúde mental. Por que as pessoas estão tão doentes emocionalmente? E para estar falando um pouquinho hoje aqui no podcast sobre esse assunto, estou com a Fabiana Máximo, ela que é formação em MDR, pós-graduação em avaliação psicológica, pós-graduação em psicopatologia e dependência química e pós-graduanda em neuropsicologia. Também estou aqui com a Caroline Maciel, ela que é psicóloga clínica, pós-graduada em psicodiagnóstico, formação em TCC, especialização em avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, especialização em obesidade e emagrecimento. Também estou aqui hoje com a Maiara, ela que é terapeuta psicodinâmica integrativa. Ó, só mulheres de peso aqui hoje no podcast, hein, gente? Meninas, quero agradecer, né, a todas vocês por estarem aqui no podcast, a Fabi pela segunda vez, as meninas pelas primeira vez estão um pouquinho nervosas. É normal no início, daqui a pouco todo mundo se solta, né, Fabi? Uhum. Daqui a pouco vai falar, nossa, Nath, já passou. E pra gente iniciar, né, hoje vamos falar sobre esse tema que é muito importante cada vez mais a gente trazer aí conhecimento e consciência, que é a saúde mental, né, das pessoas, a questão do nosso emocional, por que que as pessoas estão cada vez aí mais doentes emocionalmente. E para a gente iniciar, né, gostaria que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho de vocês, um pouquinho também do trabalho de vocês. Se eu não falei tudo, pode estar falando um pouquinho, né, aí também da formação de vocês. E a gente vai começar com a Fabi, estreando aí para as meninas. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, Nath. É muito bom estar com você. Eu sou psicóloga clínica há 18 anos, atuo na área clínica em consultório, faço atendimento a crianças, adolescentes e adultos. Tenho formação em EMDR, em avaliação psicológica. Estou fazendo uma pós de neuropsicologia, que acho que vai ser o divisor de águas aí, e trabalho com a contoterapia, que é trazer um pouco esse sentir, até no contexto do que eu vou trazer hoje, do sentir, a dificuldade de sentir, né? Nós estamos modulados a não sentir, Sim. e vamos fazer esse, né, esse movimento contrário. Sim, obrigada, Imagina. Fabi. Posso chamar de Carol ou Caroline? Pode Qual chamar você de Carol. gosta? Carol, Carol, se apresente aí, né, para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho também. eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite. Estou muito feliz e muito nervosa, ansiosa, né? Minha primeira vez. Enfim, eu sou formada há 21 anos, sou psicóloga clínica
e atendo jovens, adultos, pessoas idosas, Uhum. né? E a minha história com a psicologia começou muito cedo. Sim. Com 9, 10 anos, a minha mãe notou que eu estava acontecendo alguma coisa de errado comigo. E ela me colocou para fazer terapia. Eu lembro vagamente das sessões, né? Sim. Mas eu lembro que isso fez toda a diferença na minha vida. Eh, E aí, com 13 anos, eu falei para os meus pais: eu quero ser psicóloga, Psicóloga. Desde pequena já sabia que queria ser psicóloga. desde pequena. E meu pai ficou meio assim, né? Ele Uhum. não queria muito, até porque ele era empresário. Então, ele queria que eu fizesse administração, qualquer outra coisa, e para ajudar ali, né? Para cuidar da empresa dele, eu e meus irmãos. Mas não era o que eu queria. E tudo bem, ele nunca me podou disso. Sim. Então, eu me formei, continuei trabalhando com ele e meio período eu atendia na clínica. Mas eu me voltei 100% para psicologia com o falecimento dele. Sim. Aí sim eu pude me dedicar, do jeito que eu queria mesmo. E tô aí até hoje na Então, clínica. legal, Carol, obrigada. Maiara, se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você também, sobre o seu trabalho. Veio de indicação da Jo, né? Jo A Jo, maravilhosa. querida, minha mentora. Eu sou na área mais nova do grupo, porque a minha vida, ela acabou me levando por esse caminho. Minha vida inteira, trabalhei na área de publicidade. Não era o que eu gostava, mas a vida leva a gente por caminhos que nem sempre a gente escolhe. Eu sempre fui apaixonada pela psicologia, mas não consegui seguir por esse caminho. E depois de um burnout, com a maternidade, minha vida ficou uma confusão e eu recomecei. Eu escolhi recomeçar. Falei, é a minha hora de escolher o que eu gosto, o que eu quero, seguir o meu coração. E agora, na faixa dos 30 anos, eu decidi recomeçar. Mas com um filho pequeno, como recomeçar? E aí eu fui atrás do que eu queria, ser psicanalista, sou psicanalista hoje, pós-graduada em psicanálise, fazendo um curso em TCC para ter mais ferramentas para trabalhar. Não consegui ir para a área da psicologia pela faculdade em si, porque é isso, quando você tem filho pequeno, você faz umas Sim, manobras para conseguir. E é nesse trabalho que eu estou focando, em mulheres que com a maternidade nem sempre conseguem seguir, sim. né, o que elas realmente gostariam, estão se vendo sobrecarregadas, e hoje o meu trabalho é focado em mulheres que vivem ou viveram e não estão conseguindo sair do que eu vivia. Sim. Porque eu vivi isso na pele, um burnout de estar sobrecarregada numa vida que eu não estava feliz. Então, hoje eu consigo viver o meu sonho, conseguir sair de um buraco que eu não estava conseguindo respirar. E ajuda outras E eu pessoas, consigo né? ajudar outras mulheres hoje, porque eu senti na pele, desenvolvi uma doença autoimune com tudo isso, então eu senti na pele o que é viver essa realidade. Legal, Maiara. Fabi, hoje a gente vive, né, num mundo onde todos estamos conectados a todo tempo, né? Por que que mesmo a gente estando conectado o tempo todo, as pessoas ainda se sentem muito sozinhas e muito frágil, né? Tem essa fragilidade aí. Como que você explica isso? Porque a conexão tecnológica é diferente da conexão emocional. Uhum, Então, nós estamos a todo momento conectados tecnologicamente, mas nós não estamos conectados emocionalmente, né? uhum. Os aplicativos de relacionamento, né, vêm nessa vertente, né? Porque, de uma certa forma, você tem muitos matches, você tem muitas conexões, mas dificilmente você tem um vínculo afetivo ali. Então, nós vamos nos perdendo disso, por quê? Porque tem muita conexão. Né? Eu Uhum, conheço muitas pessoas ali pela rede social, eu conheço pessoas que eu nunca vi pessoalmente, eu me identifico com essas pessoas, mas eu não tenho esse vínculo emocional. E a solidão, ela está muito voltada para o aumento do risco da ansiedade, da depressão, mas também para questões físicas.
a somatização. Então, a solidão, né? Muitas vezes nós temos muitas pessoas, e isso é um contexto do consultório. Tenho muitas pessoas, estou sempre rodeada de pessoas, mas me sinto sozinha. E essa solidão vem por conta da falta de conexão emocional. Então você acredita que hoje as pessoas ela busca essa conexão a preencher esse vazio nas redes sociais? Sim, sim, né, o desenrolar da tela, né, eu não tenho nada para fazer, eu fico ali na tela, né, e eu até entro num contexto de comparação, vou me comparando com outras pessoas, vou me comparando com outros cenários, porque na rede social nós vemos um recorte do que é a Sim. vida, né, e aí nós não nos conectamos. Tem alguns especialistas que estão falando bastante, né, sobre o termo ghosting, que é exatamente isso, eu me conecto com a pessoa, né, então eu fico 2, 3 dias ali conversando com essa pessoa, e daqui a pouco eu não tenho vínculo nenhum, essa pessoa desaparece. Que vínculo que eu faço? E agora, né? E hoje o consultório está muito, né, voltado para essas demandas emocionais. A pessoa está com ansiedade, com depressão, ela não sabe de onde está surgindo tudo isso. E está muito voltado para essa falta de vínculo afetivo. Sim. Nós nascemos e fazemos vínculos afetivos, mãe, pai, né? E é através disso que a gente vai se desenvolvendo. Sem vínculo a gente não se desenvolve. E as crianças estão muito voltadas para a tela também, né? Não tem interação. Não tem. Não temos mais interação, que é o que nos tira do vínculo emocional. Sim. Ô Carol, e para você, você acredita aí que as redes, né, a gente sabe que tem aumentado muito essa questão das pessoas com mais ansiedade em relação às redes sociais hoje em dia? Ah, sim. Eh, Acho que a Fabiana ela trouxe bastante essa questão. As redes sociais, eh, assim, eu gosto de olhar para as redes sociais como um lugar gostoso, um lugar bom, bacana de estar ali, né? Claro que tem muita coisa ruim na rede social, mas também tem muita coisa boa. Sim. Tudo vai da forma como a gente usa ela, né? Eh, Se eu entro na rede social, então assim, acho legal a gente pensar, como que eu estou usando a minha rede social, Uhum. né? Para que eu estou usando minha rede social? Então, eu abro um aplicativo, entro na rede social e escolho seguir pessoas que eu sei que depois eu vou ficar me sentindo mal. Uhum. Então, o que que eu estou fazendo comigo? O adolescente, por exemplo, que quer prestar vestibular e ele vai para a rede social, ele vai encontrar bastante coisa bacana, em como fazer uma boa redação, né, como estudar melhor lá para prestar o vestibular. Agora, quando você entra para ficar se comparando, né, claro que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a minha, né. Aí, por exemplo, eu quero trocar de carro. Tá, por que que você quer trocar de carro? Porque o vizinho trocou. Não sei, porque eu quero trocar. Tá, mas, ah, sei lá, todos os meus amigos estão trocando, Uhum. eu quero trocar de carro. Como é que tá seu carro? Não, meu carro tá bom, tá funcionando, tá, tá tudo bem com o meu carro. Ah, mas eu tenho ele há 6 anos. Então, pra que que você quer trocar? Aí Parece você, que fica, tipo, uma competição, né? Cria-se uma exato, competição que às vezes nem existe, a gente que cria da a própria gente que mente, cria, né? exatamente. E aí eu acabo criando um problema pra mim que não existia. Tava tudo bem. Só que eu vejo o outro fazer e é como você falou, né? Ah, não, eu vou no embalo, sem parar para pensar se realmente isso é uma necessidade minha, né? Então, assim, uma sugestão, quando você for entrar na rede social, entra sempre com uma intenção, Sim. entra com uma intenção. E pode ser que eu me perca, mas quando eu entro com a intenção, eu tomo a consciência e volto para aquilo que eu me propus a fazer, entende? Uhum. Isso que você falou de relação das pessoas que você segue, né? Eu teve um. Hoje ainda diminui um pouco, mas às vezes eu me comparo muito, sabe?
Mas eu já diminui, tá, gente? Não vou brigar comigo. Mas assim, eu já diminui bastante. Isso que você falou de você realmente ver quem você tá seguindo. Meu, eu acho que eu fiz um limpa tão grande no meu Instagram de pessoas que não me levavam pra cima, de que eu só olhava e falava, nossa, eu ficava olhando realmente, se comparando, e aquilo que você falou, né? Eu também trabalho com marketing, eu sei que a gente só posta os pequenos, né, parte do nosso dia e o que a gente quer Certeza. postar, mostrar pro outro. Sim. Recorte, né? Recorte, igual fala assim, todo mundo fala assim, nossa, Nath, mas você sempre vai pra São Paulo, isso, aquilo, você sempre tá feliz. Mal sabe o que eu passo nos Os bastidores, perrengues, né? né? Então é isso, é você realmente ver, tá? Eu esse ano criei a meta de realmente só seguir quem realmente faz sentido, profissionais que fazem sentido, que leve conhecimento e conteúdo, porque tem muitos conteúdos aí, como falou, tem os bons e os ruins. Então acho que isso já ajuda muito. Né, Carol, já ajuda muito em questão da comparação e da ansiedade. E aí a gente entra, né, nessa tão temida ansiedade. Por que que as pessoas não gostam, né, não querem se sentir aí hoje em dia ansiosas e é uma doença, né, que vem Uhum. crescendo muito ultimamente. Sim. Eu escuto muito as pessoas falarem que não querem sentir ansiedade, tristeza. E, sem dúvida, a ansiedade muitas vezes acaba bloqueando a pessoa, de ir para o trabalho ou de fazer coisas que elas gostam, né? Primeira coisa, a gente precisa entender que a ansiedade, ela é útil na nossa vida. Ela tem uma função. Todas as ansiedades. Qual As seria ansiedades, a todas as função emoções, da ansiedade né? hoje para quem está nos assistindo? Falando da ansiedade, a gente precisa. Quando eu tô ansiosa, eu preciso identificar o que está me gerando ansiedade. Uhum, Então, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego. E essa entrevista de emprego começa a me gerar ansiedade. Então, a ansiedade, ela é sempre uma projeção do futuro. A ansiedade faz a gente olhar para o futuro como uma possível ameaça. Então, se eu tenho uma entrevista de emprego e eu vejo como uma ameaça, então eu penso, eu não estou preparada para ela. sim. E aí eu sinto ansiedade. E isso serve para várias situações da vida. Por exemplo, né, para um primeiro encontro, para uma mudança de casa, para eu fazer uma prova, prestar um vestibular. Então, qual que é o objetivo da ansiedade? É fazer com que eu tenha tempo para me preparar. Teoricamente é isso. Certo. Eu não estou preparada, então eu preciso me preparar, né? Só que a mente da gente, ela pensa muito. A gente faz em torno aí de 50 mil pensamentos por dia. E as nossas emoções, elas vêm da interpretação que a gente faz do pensamento ou da situação. Então, se eu penso que, né, essa, essa entrevista de emprego é uma ameaça para mim, eu penso que eu não estou preparada. Eu preciso buscar evidência disso. Só que a Uhum, gente não faz isso. A gente não busca evidência. E aí eu evito a situação para não me sentir frustrada, sim. e isso confirma que eu não consigo mesmo, Aí que fica eu não mais sou frustrado, capaz. né? A pessoa fica mais E frustrada, mais ansiosa. mais ansiosa. É confrontar aquele sentimento, né? A gente não Sim, faz isso, né? A gente se sim, amedronta diante daquele sentimento, sim, né? porque é uma ameaça, né? Eu vejo como uma ameaça, né? O futuro é algo desconhecido para mim. Sim. Então, é, eu acho que é isso, né? As pessoas geralmente acreditam que o pensamento que o pensamento é verdadeiro, que o pensamento por si só é o fato, é a situação. É o que vai acontecer, né?
Mas Quantas vezes muitas a vezes gente não. ela falando aí, quantas vezes a gente não cria, né, uma situação na nossa cabeça. Cenários. A gente, ó, ontem eu falei até para as meninas, falei: "Gente, tem hora que eu crio tanta coisa na minha cabeça, tanto que nem acontece, a gente já sofre por antecipação". Eu falo muito isso dentro do contexto terapêutico. Eu pergunto: "Você está preocupado com uma coisa que vai acontecer daqui 5 anos, se acontecer. É, Se acontecer". sim. Acontece muito isso, eu vejo muito. Eu vejo de mim, né, eu falo de mim mesma. Eu, às vezes, escrevo umas coisas, e falo: "Opa, vamos voltar pra terra". Que é Ont um pouquinho disso, né, Nath? A gente não consegue identificar o que a gente está É, sentindo. é, Nomear nomear, sentimentos, né. né? Uhum, É isso, a gente não aprendeu, eu acho que a gente exato. não teve esse aprendizado de nomear sentimentos. Perfeito. É, igual aquela o filme, né, Divertidamente, ele explica literalmente como que é É uma a vida real. psicoeducação, né? É, E Uhum. hoje nós temos acesso a essa informação. Hoje o contexto, né, tá muito voltado para essa psicoeducação. Mas antes não. Antes era uma repressão de emoções. sim, Você não pode se sentir triste, você não pode chorar. é. Ô Mayara, fala um pouquinho, né, pra gente, o porquê que, né, a gente vê esse crescimento aí de adoecimento mental hoje em dia, mesmo às vezes a pessoa mantendo ali uma, aparentemente uma rotina normal, uma rotina de todos os dias, por que que tá tendo esse crescimento mesmo com essa rotina funcional? Olha, eu converso bastante isso com vários pacientes, principalmente porque eu atendo mulheres, né? E eu acho que essa autocobrança do sou perfeita, dou conta de tudo, é um grande causador dessa grande ansiedade de ter essa rotina perfeita, de acordo às 5 da manhã, vou treinar, volto, minha casa tá impecável, cuido dos meus filhos e dou conta de tudo, vou pro trabalho, sou ótima no trabalho. Não é essa a É, nossa cobrança de dou conta de tudo. E muitas vezes as mulheres elas são educadas para dar conta de tudo. E eu me desde vi nesse pequena, né? cenário. Só que você no exterior, e vamos colocar nas redes sociais, você coloca que você dá conta de tudo, você consegue fazer tudo, só que no seu interior você não tá dando conta de tudo. Você tá, às Tá vezes, você destruída, tá né? destruída e você tá continuando. A tua rotina tá perfeita. Você tá dando conta de tudo. Só que você tá parando para se ouvir se realmente tá tudo em ordem. Se você não tá descontando em pequenas coisas, que eu converso muito com ela sobre isso, às vezes nas compulsões alimentares, quantas não comem emoções, Hum. né? Quantas não descontam na comida coisas que não conseguem falar, que não conseguem mudar, os nãos que não conseguem dizer no dia a dia. Não, eu não consigo fazer isso. Não, eu não vou assumir mais uma responsabilidade. Uhum. Ah, eu dou conta, pode deixar que eu faço, pode mais um esporte do filho para levar. Ah, eu levo. Só que você não consegue, é inviável. Ah, eu Você vou treinar todos os dias, vou treinar todos os dias. Não vai treinar, não dá. Então eu acho que é isso. A rotina tá perfeita, mas por dentro a gente não tá dando conta. E muitas vezes as redes sociais, que é o que a gente consegue colocar gancho na resposta das meninas, é isso. As redes sociais a gente olha e fala assim: nossa, mas a Carol vai todos os dias na academia. Eu também tenho que ir. Uhum. É, Só que qual que é a rotina da Carol? A Carol tem a mesma rotina que eu tenho? verdade. A gente não sabe a rotina da pessoa. Às vezes a pessoa não tem filho pequeno. Às vezes a pessoa tem um bebezinho que acorda a noite inteira. Como é que você vai acordar às 5 da manhã para ir treinar? E ela se cobra isso. Então, por fora a rotina tá perfeita, mas por dentro ela tá Sim, acabada. acabada. Fabi, até que ponto hoje, né, a gente vê muito a questão da cultura, da performance, da produtividade e também do pensar aí positivo, que todo mundo, ai, mas você tem que pensar positivo. Contribui aí para o sofrimento emocional. Ai, gente, eu escuto cada coisa. Tem vezes que eu falo, gente, é aquilo que a Mayara falou, né? Ninguém sabe a rotina do outro. Claro, óbvio, que a gente tem que pensar positivo, a gente tem que levantar essa força, mas até que ponto, Fabi?
Isso é prejudicial, né, para a saúde É um emocional. gancho, né, do que a Má trouxe um pouco. Nós estamos numa cultura de performance. Uhum. Então, precisamos performar. E nós fugimos aí do sentir. Então, muitas vezes eu estou muito focado no que eu preciso fazer, no que eu preciso realizar, e eu não entro em contato com os meus sentimentos, o que eu estou sentindo, né? Vem a comparação, Uhum. né? Porque eu pego um cenário, Acho que o pior de todos é a é comparação, a né? comparação. E aí, essa performance, ela tá muito voltada para a comparação que eu faço da cultura do Uhum. performar, né? E não do que realmente eu estou sentindo. Eu vou muito na expectativa, eu converso muito com os pacientes sobre a expectativa. Que expectativa que você tem? Vamos unir essa expectativa para a sua realidade, que é um pouquinho do que a Má falou também, né? Eu quero performar, 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 mas qual é a minha realidade? Qual é a minha rotina? Eu tenho um filho? Que horas eu acordo? Que horas eu vou dormir? Quais são as minhas responsabilidades? Porque na comparação a gente acaba se perdendo, É, Exato. de né? si E nós mesmo, né? estamos numa cultura de performar. E concorrer, né? Acho que quem mais tem essa Exato. performance já tá lá no topo. Aí vira uma competitividade muito grande e aí o esgotamento e o cansaço E da eu vou mulher, né? fazer o gancho do que aconteceu comigo. Eu fui para uma profissão que era simplesmente visando a performance. Eu cheguei num ponto que eu não estava mais feliz, não era o que eu queria, mas era só performance. E é até que meu corpo falou: chega, o sintoma veio. Porque você é humana. Exato. Eu não me ouvia. As pessoas não se ouvem mais. É. Eu tenho uma frase que eu vi até vindo pro podcast essa semana, que é o silêncio, ele traz muitas respostas. E a gente não tá parando, né, É, para se silenciar. Eu ultimamente eu tenho dado uma silenciada bastante até. Questão de redes, por mais que eu trabalhe com isso, até de televisão, de antes de dormir, não acordar, porque qual a primeira coisa que a gente faz, gente, ao acordar? A pessoa já quer pegar o exato. celular. Uhum. Então, isso tem ajudado muito, né? Então, essa questão de trazer o silêncio, porque a resposta de muita coisa tá em nós. O silêncio dentro do setting terapêutico é transformador. Exato. Muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio para que o paciente consiga se escutar. Sim. Carol, hoje, né, diante dessa questão da ansiedade, é possível a pessoa ela ser funcional mesmo aí com a ansiedade? É possível, mas tudo depende de como eu interpreto a situação. Sim. Então, por exemplo, né? Eu ligo para o meu namorado e ele não me atende. Aí eu ligo 2, 3, 4, 5 vezes e ele não me atende. Aí eu penso, meu namorado tá me traindo. É. E começo a sentir ansiedade. Então, a gente precisa parar e olhar para esse pensamento, né? Buscar a evidência dele. A pessoa mais funcional, com uma flexibilidade cognitiva, ela pode pensar: tá, meu namorado não tá me atendendo, então ele pode estar no trabalho, ele pode estar numa reunião, ele pode estar no telefone, ele pode estar descansando, ele pode estar na academia. E também ele pode estar me traindo. Então, eu preciso trazer mais para, né, trazer para a realidade o que está acontecendo ali, né? Então, peraí, deixa eu ver como é que tá meu relacionamento. Como que eu tô? Como que a gente tá? Ah, a gente tá bem, tá tudo bem. Eu tô numa fase boa do relacionamento. Nunca peguei nada de estranho, Sim. né? No celular dele. É, Ele é carinhoso comigo, atencioso. Ele sempre me atende quando eu ligo. Ele sempre responde minhas mensagens. Quando eu faço isso, naturalmente a minha ansiedade abaixa. Já a pessoa inflexível, a pessoa rígida, ela fica presa naquele pensamento. Ele tá me traindo, ele tá me traindo. Não, ele tá me traindo. Acabou. E a ansiedade só vai aumentando e acaba indo, né? Acaba sendo uma ansiedade ruim.
Entende? Sim. Na terapia do esquema, nós trabalhamos muito essa questão da evidência, né? Uhum. Porque nós desenvolvemos esquemas ao longo da infância e da adolescência, que são, eu digo que são dores. E eu trabalho muito nesse sentido da evidência. Que evidência que você tem que esse pensamento é real, que isso está acontecendo. Interessante. Porque senão, se eu não vou na busca dessa evidência, esse pensamento vai aumentando, essa ansiedade vai aumentando, essa dor do esquema vai aumentando. E vai criando mais, né? Mais pensamentos Que ali. modo que eu enfrento esse esquema, essa distorção? Sim. Ô, Mayara, hoje você acredita aí que as pessoas, elas. A gente não foi, pelo menos eu, né? Vocês também, acho que na nossa infância, aprender a lidar aí com. E lidar, né? Aprender a lidar com essas emoções. Você acredita ainda que as pessoas não sabem lidar com essas emoções, não sabem dizer qual é a emoção, né? Que ela tá tendo ali no momento também? Não fomos educados, infelizmente. Eu acho que tá vindo uma nova geração que a gente já tem essa consciência. Eu ainda vejo muitas pessoas dessa nossa geração com dificuldade de procurar ajuda, com vergonha de procurar ajuda, infelizmente, sabe, de entender, que é uma pena, porque é super ok procurar uma ajuda para entender os sentimentos, mas eu vejo essa nova geração já num caminho completamente diferente. Por exemplo, meu filho tem 6 anos, ele vai na psicóloga para entender os sentimentos. É isso, Uhum. não há motivo nenhum para ele ir, mas eu quero que ele já entenda que ele pode chorar, que ele pode, entendeu? Ainda mais sendo um homem, que ele seja educado a sentir tristeza, que ele chore, que ele sorria, porque a gente vê tantos casos de homens aí machistas nos dias de hoje, que não tem essa conexão com, né, o sentimento deles, que não entendem, né, uma mulher, que não sabem lidar com uma mulher, que essa nova geração precisa pelo menos entender o sentimento delas. Então, eu realmente acredito que há uma esperança dessa nova leva de crianças, que elas se sintam mais conectadas com o desenho do Divertidamente, que você falou, que Uhum. elas vejam que existem todos os sentimentos, que todos são benéficos para, né, para a gente, que toda a raiva. Quantas vezes eu não falo pro meu filho, tudo bem sentir raiva? É o que você vai fazer com ela. Você não pode deixar ela te dominar. Eu choro, gente. É isso. Quando eu tô com raiva, eu tenho que chorar. Mas tudo bem sentir, não é? Porque senão parece que eu vou Sim. explodir, né? E é uma forma que Faz eu aprendi a parte. lidar, chorando. Eu também, eu sou a que chora. E quantas vezes eu não ouvia? Não pode chorar. É, Você já vai chorar de novo? sim. Eu ouvia isso. Invalidação emocional. Exato. Uhum. E pode chorar. Eu falo pro meu filho, chora. Tem que chorar. Botar pra fora essa raiva. Senão ela vai sair de outra maneira. Então eu acho que é uma educação que falta, a educação emocional para as pessoas, né? Eu acho que já entra aí, né? Acho que é importante os pais, né? Quem tá nos assistindo. A Muito. importância, igual você falou, seu filho não tem nada, né? Mas Nada. ele vai, tem esse Assim, acompanhamento pra descobrir aí, lidar com essas emoções. exato, não houve um motivo, um encaminhamento da escola, não houve nada disso. Mas eu quero que ele aprenda a lidar com as emoções dele. E eu tô formando um homem que tem que aprender a lidar com as emoções dele. Sim. Isso é muito importante. Como uma menina também. É importante para as crianças aprenderem isso. E hoje as crianças estão cada vez mais, né? Com adoecimento mental aí. Cada vez mais a gente Exato. vê nas redes, né? Até de questões de suicídio de Pelo amor adolescentes, de né? Essa comparação, né? A comparação é muito Esse difícil. acesso à rede. Eu vejo muitas crianças com essa cobrança excessiva, com essa autocobrança, que precisa performar, que precisa ir bem na escola, né? Qual foi sua nota? 8, mas não, 8 eu não posso tirar 8. Tem que tirar 10. Exato. O corpo também, né? O Principalmente as corpo. meninas. Eu vejo isso É. pela minha sobrinha, né? Com 17 anos. Eu falo, você não precisa disso, Cauane. Não, porque não sei o Uhum. que, tia, eu tenho que estar. Gente, isso. Na minha época eu já tinha um pouco disso, né? De comparação, não tanto da rede, mas ali na própria escola, As né? As coleguinhas, amiguinhas, né? amiguinhas. Mas hoje a rede. 8 anos de idade, eu vejo meninas falando sobre o corpo. Ai, para as amiguinhas, né?
Ai, eu comi muito carboidrato hoje. Olha o Eu nem tamanho que tá minha sabia. barriga. E, gente, eu há pouco tempo fui É. descobrir o que que é Então, carboidrato. eu nem sabia o que era carboidrato com 8 anos. Né? E assim, dali a pouco, quando eu fui ver, tava na academia, todas elas. É, Malhando, 8, 9, 10 8 anos. É. A Fabrício, quantidade de informação, né? você acredita que essa questão da quantidade de informação aí para as crianças, 8 anos, gente, é criança, né? Sim, É criança. Tem aí levado a esse adoecimento mental? E você sai do sentir, né? Totalmente. Você sai do sentir. Como que os pais podem estar observando isso em relação aos filhos que A estão questão é se que a perdendo? maioria dos pais já estão nesse looping, né? Da Uhum. ansiedade, da sobrecarga, e aí eles não conseguem entender que muitas vezes o filho só faz uma repetição de padrão comportamental. Exato. exato. Então, se o pai se cobra muito, a criança provavelmente vai se cobrar muito. Que aí entra muito na primeira questão que você me trouxe, né? Sobre o vínculo afetivo. Quais são os Uhum. primeiros vínculos afetivos? Com a mãe, com o pai, com o irmão? Né? Nós temos referência parental. Então, muitas vezes, os pais só conseguem identificar quando é um encaminhamento pela escola ou quando essa criança já está, às vezes, até com sintomas físicos, porque a saúde emocional está muito ligada à saúde física também. Uhum. Começa no corpo, né? Vai indo pro corpo também, essa questão do. Uma hora buga, né, gente? Uma hora Sim. para, né? Dá um S- pane. Sabe que eu vi um estudo científico, né, que estava trazendo um neurologista falando sobre aspectos, né, crianças que estavam indo para o consultório com aspectos de autismo. E aí esse neurologista, antes de tudo, via o tempo de tela que a criança tinha acesso, Uhum. né? E aí, vamos diminuir esse tempo de tela? Diminuía esse tempo de tela, voltava, ele já tinha conseguido desenvolver habilidades sociais que ele não estava conseguindo porque ele não tinha interação, ele não tinha vínculo emocional. E é por isso o adoecimento, porque nós não temos mais vínculo emocional, nós temos vínculo, conexão tecnológica. Tecnológica. É. Carol, como que, vamos supor, a pessoa ela já tem ansiedade, né? Ela já tá ali com essa questão da ansiedade. A rede social, ela pode aumentar mais, cada vez mais e mais e mais essa ansiedade? Pode, sem dúvida. Porque tudo, né? Tudo que as meninas estão falando aqui. Tudo depende de como você tá usando a Uhum. rede social. Qual a finalidade? É você ficar ali rolando tela o dia inteiro? Pra quê? O que que você tá buscando ali? E aí aparece de tudo. Guerra, não sei quantas pessoas, 1.000 pessoas morreram. Como que você vai sentir aquilo? E isso que você falou, acho que da pandemia deu esse boom, né? Nossa. E ainda pessoas Sim. que estão sofrendo ainda em relação à pandemia. Uhum. Porque eu, na época da pandemia, eu quase nem entrava em rede social, porque eu já ficava mal. E é uma coisa, tipo, jornal, gente, eu não Também. assisto já tem uns 5 anos. Porque é só a palavra, né? Pra não, o Instagram não bloquear a gente, o YouTube, só ladeira É abaixo, né? verdade. É, O E aí você. estímulo, É o estímulo todo é, tempo, todo tempo, todo tempo de tragédia. E é o que você falou, na rede tem Você tá, muito isso, né? né? Você tá vendo uma coisa legal que você gosta, de repente aparece uma notícia péssima, né? Mas o cérebro, como que ele lida com isso? Muito rápido. Então, não dá tempo. Como que você vai regular a tua emoção ali, né? E às vezes, né, acho que foi a Fabi, não lembro quem falou da questão do sono, né? Por que Uhum. que muitas pessoas hoje estão tendo problema Nossa. em relação ao sono? Seria muito a esse estímulo constante das redes sociais e de até dormir com o celular, né? Você fala, eu vou ficar Exato. aqui no celular até eu pegar no o sono. cérebro não desliga, né? Não. É. O cérebro não desliga. Por É. isso fala-se tanto da higiene do sono, que é Uhum. sair da tela, que é diminuir a luz, que é diminuir as atividades, porque o cérebro não desliga. Exato. E às vezes até a questão dispara essa ansiedade à noite, né? Eu muitas Sim. vezes tive ansiedade na parte de dormir, não conseguia dormir. E porque Aí você não tinha. podia desligar, né? É o momento que você desliga o seu cérebro. Exato. Uhum. O nosso cérebro não foi projetado para essa quantidade de informações, para essa quantidade de estímulo. Uhum. Legal. Mayara, fala um pouquinho pra gente, né, também,
se alguém que tá aí nos assistindo, se tá passando por isso, né, mas não sabe aonde pedir uma ajuda também, não sabe por onde começar. Eu tô passando por esse esgotamento mental, esse adoecimento, me identifiquei, o que que eu posso estar começando, né, ali a fazer no meu dia a dia até conseguir realmente passar aí por um especialista para estar ajudando, porque tudo é ajuda, né? Precisa de uma ajuda sempre. de um profissional aí no dia a dia. Não, o que a gente sempre fala, claro, que a ajuda psicológica sempre é o melhor caminho, que é um profissional que pode te ajudar, mas a gente sabe que, é claro, nem sempre todo mundo consegue também, né? Até por questões financeiras, às vezes buscar essa ajuda. Mas eu acho que a primeira coisa é parar e analisar esses sentimentos, né? Quando você tá com uma crise de ansiedade, como a Carol falou, por que que eu tô sentindo isso? O que que eu tô sentindo? É uma ansiedade? Que parte do meu corpo é a que tá mais, neste momento, sendo afetada por essa ansiedade? O Uhum. que que aconteceu antes que disparou esse gatilho em mim? Foi um feed? Foi uma notícia? Anota. Eu sempre falo isso para minhas pacientes, anota aquilo. Porque às vezes a gente esquece daquilo que aconteceu. Então, assim, eu vi a notícia sobre Venezuela, me deixou ruim, mal. Anota, anota. Para você tentar não ver aquilo de novo naquele momento do dia, para não disparar de novo aquele gatilho de ansiedade em você. Tá, ansiedade disparou. Consigo parar 5 minutos, respiração consciente, respirar sem informação, sem celular. Respira, se conecta com você, acalma a sua respiração primeiro. Fica um pouco sem celular. Faça higiene do sono, sabe? É importantíssimo. Dormir sempre é a primeira coisa que a gente regula numa pessoa. Tenta dormir as 8 horas necessárias, sabe? As pessoas Sim. não conseguem dormir. Faça higiene do sono direitinho, sabe? Deita na cama, sozinha, sem o celular, É. sem televisão. Eu, quando teve a pandemia, eu ficava muito ansiosa com as notícias. E a minha cabeça não parava. Qual foi a minha estratégia para minha cabeça parar? Ler um livro. Aquilo fazia minha cabeça parar. Desligar, né? Desligar. Eu entrava naquela história, eu dormia. Não era pegar o celular e ficar rolando o feed, porque senão eu não dormia. Eu pegava um livro, lia, eu relaxava e dormia. Então, assim, eu acho que são pequenos hábitos que você vai fazendo que vai começando a fazer você a dar aquela desacelerada, a entender os seus sentimentos, que é o mais importante, entender o que que você está sentindo e buscar sempre a ajuda de um profissional. Eu acho, a gente fala, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu penso que fala, gente, são coisas tão básicas no nosso dia a dia, É. coisas simples que a gente pode estar fazendo, que muitas vezes a gente não faz, Uhum. que é básico, é a mesma Uhum. coisa. Você vai, o arroz com feijão, né? Como o pessoal É. fala, que é o básico que a gente faz e muitas vezes a gente não faz, e aí fica aí com essa questão, né, da ansiedade que vem Ô, crescendo. Nath, a minha nutricionista vira pra mim e fala assim: você quer emagrecer? Come consciente. Senta na frente do prato, sem televisão, sem celular, e vai comendo devagar, porque eu vou engolindo, tá? Fazendo outras coisas Eu ao era mesmo assim tempo. também. Não é É básico isso? básico. É, É é básico. básico. E a gente esquece. A gente vai comer. Eu era muito assim também. Eu, tipo, não tinha um horário, ainda mais eu que trabalho 80% home office, né? Igual eu falo, home office ele ajudou, mas ele tem hora que ele dá um. E empreendedor a gente fala, gente, vocês acham que vocês vão empreender, que vocês vão trabalhar? Vai, às vezes até mais. E aí eu não parava pra ter, tipo, um momento de fazer minha comida, um momento de parar ali, de sentar, eu já parava com Netflix aqui, que era o momento que eu conseguia assistir a Exato. minha série, com o celular aqui respondendo cliente e comendo. Uhum. Você nem olha a comida. Uhum. É, Por isso que o mindfulness está tão em alta, né, na Uhum. psicologia, porque é o comer consciente, é o respirar, é o é, parar, é entender a emoção e não invalidar, só Nunca. entender. só entendi. Ô, Fabi, hoje pra você, né, no seu dia a dia,
qual que é, assim, o seu maior desafio em relação ao seu trabalho em trazer, né, essa consciência aí para as pessoas, para os seus pacientes em relação à saúde mental? Eu vejo que o maior desafio, não só dentro do meu contexto clínico, mas o maior desafio da humanidade, é nós entendermos que nós somos humanos. Não invalidar, sentimentos como tristeza, frustração, porque muitas vezes nós fugimos da frustração através da rede social, através do Instagram, né, e nós ficamos mais frustrados ainda, porque aí nós não produzimos mesmo. Então, eu Uhum. acho que o maior desafio aí, né, é olhar para o ser humano como ser humano, porque na verdade, o ser humano não é performar, o ser humano é existir. Uhum. Estamos deixando de existir, né, estamos vivendo no automático. Quando você falou da comida, né, é exatamente isso. Antigamente nós não tínhamos a rede para distrair. Não, Sentava todo mundo na mesa e comia, né? Hoje você não consegue sentar com a sua família para comer. era rotina, né, sempre ali, todo mundo na mesa. Nós Hoje é éramos um na humanos. sala, um na mesa, É. Nós éramos perdeu isso, humanos e né. nós estamos perdendo esse senso da humanidade. Nós não podemos sentir, nós temos que performar, mas para ser humano nós temos que existir. Primeiro lugar. E para você, Carol, qual que é hoje o seu maior desafio em relação a trazer, né, essa consciência aí para os seus pacientes, para o pessoal, né, Uhum. que te acompanha também, como que é isso? Eu acho que essa questão da ansiedade mesmo que a gente vem falando. Muitas pessoas, infelizmente, às vezes crescem num ambiente invalidante, né? Muito rígido. E é aquilo, né? A gente escuta mesmo. Você não pode chorar, engole o choro. Homem de verdade não chora, coisa de mulherzinha. E aí, essa pessoa, né? Esse homem cresce, menina também, mas estou falando de homem, né? Uhum. Cresce, isso está enraizado nele. E como que ele vai lidar com isso depois de adulto? É muito conflituoso, né? Hoje a gente É. vê, né, muitos adultos com as feridas da infância, né? Sim, Totalmente. com certeza, né? Uma frase que eu gosto muito é que a infância é um jardim que a gente sempre vai pisar. Sempre. Uhum, Legal. né? E você, Maiara, o que hoje é aí para você o seu maior desafio em relação em trazer essa consciência aí para os seus pacientes, para quem te acompanha? Eu acho que como o meu foco são mulheres, é entender que elas podem se priorizar, que elas podem cuidar delas mesmas também, que elas não precisam só cuidar das outras pessoas, mas que elas podem ter um respiro para elas. Quantas vezes elas não me procuram, mas falam assim: ai, eu não tenho tempo, ai, não dá para encaixar na agenda, ai, não sobrou uma grana para isso, ai, porque eu tenho que comprar tal coisa pro meu filho. Então, assim, a gente vai se deixando de lado, a gente não vai se priorizando, os nossos sonhos vão ficando para depois. E muitas vezes a gente também vai se comparando às outras pessoas e cada vez se colocando mais para baixo. As comparações são muito difíceis, eu acho, isso tudo que a gente falou das redes sociais, as mulheres muitas vezes também são muito, muito cruéis umas com as outras, Sim, sabe? Eu vejo isso em grupos de mães, em maternidade, umas julgando as outras. Então, assim, trazer essa consciência de que você tem que focar em você, você é capaz, você tem que focar em se melhorar, em ficar bem pra você. Esse é o meu desafio hoje, em ajudar outras mulheres a ficarem bem bem. pra elas Uhum. mesmas. Sim. Meninas, para a gente encerrar, né? Gostaria que cada uma, quem quiser, puder deixar uma mensagem para quem está nos assistindo e também a rede social de vocês, né? Onde o pessoal pode estar encontrando, quem quiser entrar em contato, saber mais sobre o trabalho, né, de vocês. Então, a gente começa pela Fabi. Se quiser deixar uma mensagem, pode deixar, A Fabi. mensagem volta para o que eu acabei de falar, né? Entendermos, aprendermos a ser humanos.
Ser humano não é só performar, mas é existir. Sim. E qual que é a sua rede, Fabi? Fabiana Máximo, psicóloga. Obrigada, querida. Carol, se você quiser deixar uma mensagem pro pessoal e também suas redes, né, onde o pessoal Uhum. pode te encontrar. A mensagem que eu queria deixar é que, assim, quem puder, né, fazer terapia, busque, né, busque esse acolhimento. Tem valores sociais, né, é possível, tem faculdades que atendem aí até gratuitamente, Uhum. né, faça isso, é importante, Procurar né, ajuda, para né? você ter uma qualidade de vida ali, enfim. Acho que é isso. E qual que é a sua rede, Carol? Meu Instagram é psi.carolmack. Obrigada, Carol. Mayara, deixa aí também sua mensagem para quem está nos assistindo e suas redes sociais também. Eu quero falar para as mulheres que você não precisa sobreviver. E sim, cuide de você, cuide porque você é a coisa mais preciosa para você mesma. Uhum. E meu Instagram é maiara com i.miari. Meninas, quero agradecer, né, a todas vocês por estarem aqui no podcast, nessa roda, em trazer esse tema, né, que eu sempre falo, falar sobre saúde mental é muito bom, eu sempre amo e nunca é demais, né? É Importantíssimo. importantíssimo, eu acho que Uhum. não importa, mas todo mês tem, porque cada vez a gente vai atingindo mais pessoas e mais e mais e mais. Então é muito importante, como a Fabi falou, né, falar sobre isso, trazer sobre isso. Então quero agradecer, né, a todas por participarem aqui do Natcast. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida, deixe também o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse podcast, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E eu espero vocês no próximo podcast.